Queridos, a palavra de Deus, ela fala em diversos livros sobre o pecado, sim ou não? Sim ou não? Diversos tipos de pecado, sim ou não? Vários. Mas tem um em específico, que ele fala em vários livros. E ele é enfático quando ele fala deste tema. Ele pega muitas vezes duro quando ele ministra sobre este pecado, que é o pecado da língua. Hoje eu não sei se vai ser um culto de muito glória, de muito aplauso, mas eu não vim em busca do glória, do aplauso. Eu prefiro que muitas vezes você fique quietinho, mas que você saia daqui completamente curado. Que você saia daqui completamente liberto em nome de Jesus. Quantos de nós somos dominados por esse pecado da língua? Quantas vezes você é roubado por aquilo que sai da sua boca? Quantas vezes você é destruído por aquilo que você fala? Quantas famílias são destruídas por uma simples palavra? Ministérios são desfeitos por causa daquilo que falamos. Igrejas são destruídas por causa daquilo que falamos. Ontem eu estava passeando com as minhas filhas, nós fomos no aniversário, e lá tinha cavalo e elas nunca tinham andado de cavalo. E eu levei elas para andar de cavalo. Amaram. E eu estava em cima do cavalo e eu estava pensando. A palavra de Deus fala em Tiago capítulo 3. Que o homem ele domina todo tipo de espécie, todo tipo de animais. O cavalo você consegue controlar ele pela rédea. Você direciona ele para a esquerda, você direciona ele para a direita. Você trava ele. E o cavalo que eu estava andando, carioca, ele era apressadinho. Porque ele queria sair correndo. E eu puxava ele. E aí quando eu soltava, ele andava de novo. E às vezes ele queria ir para a direita. Opa, volta para a esquerda. Sabe, um especialista em cavalo. Por quê? Porque a gente consegue controlar aquele animal. Mas a língua, Tiago fala que se o homem conseguir dominar a língua, bom servo e bom varão ele é. Só que hoje eu não vou pregar sobre Tiago. Hoje o tema da minha ministração é específico. Ele é direcionado. Coloca para mim aí, queridos, por favor. Vencendo o espírito da fofoca. A igreja ficou totalmente em silêncio. Vencendo o espírito da fofoca. Tem fofoca no nosso meio, sim ou não? Ou a fofoca só existe na igreja lá da Morada do Sol? Só na igreja lá de São Paulo que eu frequentava, irmão, como tinha fofoca. Igreja grande. Todo mundo queria tomar conta da vida do outro. Vencendo o espírito da fofoca. Eu não sei você, mas eu quero vencer esse espírito em nome de Jesus. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 6, que Deus abomina 7 coisas. E a 7ª coisa que ele abomina é quando o homem fala mal um do outro. É quando eu me levanto para criticar o meu próximo. É quando eu abro a minha boca para falar do meu irmão. Isso é abominável aos olhos de Deus. Ele condena, querido. Não tem desculpa. Quantas vezes eu e você usamos as nossas bocas
os nossos lábios para profetizar coisas ruins, para falar mal do meu irmão, para falar mal do meu próximo. Quando você está doente, querido, quando você tem algum problema, você caiu, bateu a cabeça, você faz um raio-x, você faz uma tomografia, para ver o que está acontecendo dentro do seu corpo. Não é verdade? Só que quando você tem algo dentro do seu coração, como que você fica sabendo o que está dentro do teu coração? Você vai conhecer a pessoa por intermédio daquilo que sair da boca dela. Porque a palavra de Deus fala, e é isso que eu vou ministrar nessa noite, que a boca fala o que o coração está. A boca fala o que o coração está. O que está saindo da sua boca? Você já parou para pensar nisso? O que está saindo da sua boca? O que está saindo dos seus lábios? A palavra de Deus, ela fala sobre fofoca. E você vai ver nesta noite. Mateus capítulo 12, versículo 30. Mateus 12, versículo 30. Acompanha aí no telão comigo. Diz assim: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, ele faz o quê? Espalha. Por esse motivo eu lhes digo que todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será ela perdoada. Quando eu falo mal contra o meu irmão, será que eu também não estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus? Continuando, no versículo 32, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Olha o 33, querido. Uma árvore boa, ela dá fruto o quê? Uma árvore boa, ela dá fruto bom. E uma árvore ruim, ela vai dar fruto? Pois uma árvore, ela é reconhecida pelo fruto que ela dá. Você quer ver se a árvore é boa? Veja o fruto que ela está dando. Se ele é bom ou se ele é ruim. Já pegou um fruto na árvore estragado? É gostoso de comer? Quando eu era mais menor lá em Barbacena, quando eu era pequenininho, eu morava numa cidade onde tinha muita mata. E eu passava boa parte do dia correndo nos matos, arrancando fruta, comendo, ia para o canavial, ia comer jaca, ia arrancar manga, goiabada. E quando a gente pegava a goiaba, querido, às vezes ela estava com um bichinho dentro. E aí você descartava ela, porque aquele fruto ele não estava bom, porque aquele fruto estava ruim. Versículo 34. Olha só, querido, como é forte esse versículo. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o seu. Vou repetir. Pois a boca fala o que está cheio. O que está saindo da sua boca, igreja? Eu falei que o culto não ia ser de muita glória, mas o importante não é o começo, o importante é o fim. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura onde? No coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo
que no dia do juízo, preste atenção, a palavra de Deus, não é o pastor Fábio que está dizendo isso, mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Tudo que você falou contra a igreja, contra o teu irmão, contra o teu líder, contra os seus pastores, você vai dar conta para quem? Para Deus. Versículo 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Está entendendo aqui, querido, a gravidade desse pecado? Quando a gente se levanta para falar mal do meu irmão, quando a gente se levanta para denegrir a imagem do meu próximo, será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que igreja é isso, querido? Será que Deus quer que você fique preocupado em olhar para a pessoa da sua direita, da sua esquerda, e começar a criticar e falar mal desta pessoa? Será que Deus quer que você vá nas redes sociais para começar a criticar as pessoas? Foi para isso que Deus chamou a igreja? Eu creio que não, querido. Porque Ele nos deu uma boca, mas essa boca tem que ser boca profética. Da minha boca tem que sair palavras de bênção. Da minha boca tem que sair palavras de cura. Da minha boca tem que sair palavras que possam revigorar aos outros. Da minha boca tem que sair palavras de incentivo. Da minha boca tem que sair palavras que vêm do trono de Deus. Você já deve, querido, ter ouvido falar desse versículo, mas o que significa falar do que está cheio o coração? Querido, quando falamos do coração em sentido figurativo ou real, queremos dizer a parte mais central de uma pessoa, é onde são gerados o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, como por exemplo, a alegria, a bondade, o amor, o temor a Deus, a obediência, a mansidão e a coragem. Isso brota no nosso coração, mas nele também é gerado a tristeza, o egoísmo, a raiva, o medo, a ira, a inveja, os ciúmes e a fofoca. As pessoas falam, querido, do que tem dentro dela, do que tem dentro do coração dela. E é de acordo com o coração que a pessoa pode expressar bons ou maus sentimentos ao seu próximo. Quando você está na tua casa, na sua mesa, qual tem sido o prato que você tem comido? Será que o prato principal não tem sido a crítica ao teu irmão? Será que o prato principal não é o seu líder de GCD? Não é o seu líder de ministério? Não é o seu pastor? Às vezes, querido, temos dado margem para o inferno. Às vezes temos deixado Satanás usar a nossa boca como boca de maldição, para reclamar, para blasfemar, para murmurar contra a igreja que você frequenta, contra o irmão que está ao seu lado. Nada está bom, nada presta, tudo está errado. Pare, querido, de olhar para as pessoas e comece a olhar para a cruz. Foi o que a Jaque cantou aqui. Pare de ter um coração duro e comece a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Pare de se preocupar com o que o irmão postou nas redes sociais. Pare de se preocupar com aquilo que você ouviu, querido.
Começa a se preocupar com a tua salvação. Começa a se preocupar e ter uma vida em santidade diante do Senhor. Porque quando Ele vier buscar a sua igreja, quando chegar o dia do juízo, nós lemos aqui em Mateus, que pela sua boca, você pode ser absolvido, ou você pode ser condenado. Há um silêncio na igreja. Mas eu quero que você reflita mesmo nesta palavra. Eu quero que você entenda e saia daqui completamente liberto desse mal que tem dominado as nossas vidas, desse mal que tem destruído relacionamentos, desse mal que tem destruído o teu chamado. Muitas vezes você parou de exercer o teu chamado, porque você ficou ali no meio da roda dos escarnecedores, e foi contaminado com aquilo que foi falado, e você parou de exercer a grande obra que Deus entregou nas tuas mãos, porque você deu ouvido para aquilo que foi falado, querido. Mas esta noite eu profetizo: Satanás, você não tem mais domínio, a autoridade sobre a tua igreja. Eu expulso todo espírito de fofoca do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Olha, querido, o que o dicionário fala sobre a fofoca. A fofoca, segundo o dicionário, significa dito maldoso, mexerico, disse-me disse. Isso não está na Bíblia, está no dicionário. Dito maldoso. Aí você, muitas vezes, se depara falando maldosamente das pessoas. Fica aquele diz que me diz para lá e para cá. Mas pastor, eu não estou fofocando, eu só estou compartilhando aquilo que eu ouvi. Aquilo que eu ouvi, será mesmo, querido? Porque nós lemos em Mateus que a boca fala o que está cheio o nosso coração. Será que é inocentemente que você está fazendo isso? Porque você leva para um, esse um leva para o outro, leva para o outro, leva para o outro, e quando vai ver fica ali um diz que me diz terrível. Só que você se esquece que você pode estar destruindo uma vida, querido, que você pode estar acabando com o ministério, que você pode estar destruindo uma família por causa daquilo que você falou erroneamente. A Bíblia, querido, na Bíblia temos um exemplo claro do que acontece quando eu me levanto para falar de ungido de Deus. Eu quero que você veja o exemplo da família de Moisés. A sua irmã Miriam e o seu irmão Arão falaram mal de quem? De Moisés, que também era o líder do povo de Deus. Olha o que a palavra fala em Números capítulo 12. Deixa eu ler aqui, beber uma água aqui, que a garganta está ficando seca. Números 12, versículo 1. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar a quem? A Moisés. A sua irmã, o seu irmão, começaram a criticá-lo. Pastor Gleick. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher de outra nação, uma mulher africana. Versículo 2. Olha só, querido, o que eles falaram. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. O próprio Deus ouviu o que Miriam e Arão falaram. Ora, Moisés era um homem
muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha o versículo 4, querido. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro. Vocês três, os três foram para lá. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Olha o versículo 6, querido. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e sonhos e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Porque não temeram falar contra o meu servo Moisés? Aqui, o próprio Deus estava exortando Miriam e Arão. Já pensou Deus descer dos céus, entrar no teu quarto e falar: por que você tem falado mal do teu irmão? Por que você tem falado mal do teu líder? Por que você tem falado mal dos teus pastores? Versículo, querido 7. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor, porque não temeram falar contra o meu servo Moisés. Versículo 9. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Versículo 10. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava completamente leprosa. Vou repetir: quando Deus saiu da presença, aquela mulher ficou completamente leprosa. A aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. Olha, querido, o que o pecado faz na vida da pessoa. Olha as enfermidades que trazemos para o nosso corpo. E aí você muitas vezes se pergunta: por que eu estou doente? Por que eu não vou para frente? Por que eu não avanço? Será, querido, que não tem algo aí que precisa ser retirado? Será que não tem um pecado aí que está te impedindo de avançar e de viver a bênção do Senhor na sua vida? Deixa eu te contar uma história para ilustrar esta palavra. Uma vez, uma jovem da igreja, ela saiu com a juventude da igreja, foram comer uma pizza. E ali eles estavam comendo uma pizza, quando de repente ela viu um dos pastores da igreja que ela frequentava entrando num restaurante, à frente daquela pizzaria, um restaurante muito chique, um restaurante muito caro. E aquele pastor entrou com uma mulher estranha naquele restaurante, que não era a esposa dele. Aquela jovem, no outro dia, ela saiu contando na igreja que viu o pastor com outra mulher, num restaurante chique, caro. E essa história foi sendo levada de boca em boca para outras pessoas. A história chegou na boca do pastor presidente.
E o pastor também ficou encabulado com aquela história. Aquele pastor foi colocado de banco, na disciplina. E aí o pastor dele chamou ele para uma reunião e questionou: que história é essa? Você é um pastor da minha casa e você vai em outro restaurante, você é um homem casado, vai em outro restaurante com outra mulher. Aquele pastor começa a chorar na frente do seu pastor. E ele fala: pastor, vocês entenderam tudo errado. Essa mulher que estava comigo, realmente eu fui nesse restaurante. E realmente eu estava com esta mulher. Mas essa mulher é minha irmã. Ela mora em outro país. Ela veio para cá me visitar. E ela fez questão de me levar nesse restaurante. Eu quero honrar a tua vida, meu irmão. Eu quero pagar esse jantar para você. E nós estávamos tendo um tempo de comunhão, de celebração. Porque fazia tanto tempo que a gente não se via. Por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira, quase que um ministério de um pastor é destruído, quase que um casamento é desfeito, porque alguém viu, e ele interpretou aquilo que ele viu, da maneira que ele quis, porque a boca fala o que o coração está cheio. Cuidado, querido. Cuidado com o que você fala. Cuidado, querido, com o que você posta. Cuidado, querido, com o que sai da sua boca. Tome muito cuidado. Quem me conhece, conhece a pastora Pâmela. Se você me procurar no Face, se você me procurar no Instagram, você não vai me achar. Porque eu não tenho redes sociais. Há muitos anos. Às vezes os meninos do MIVD ficam falando para mim: pastor, monta um Instagram para eu postar lá os links das ministrações. Não precisa, querido. Eu não estou nem um pingo preocupado com o que está acontecendo no Instagram. Eu não estou nem um pingo preocupado com o que está acontecendo nas redes sociais. Raramente eu vejo o canal aberto na minha casa. Não sei o que está passando no jornal. Não sei qual é a novela da época que está passando. Não vejo nada disso, querido. Porque isso não me importa. Fofoca na igreja, querido, sou o último a saber. Às vezes as pessoas falam: pastor, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo. E também não quero saber. Para mim pouco importa, querido. Porque o que eu quero é adorar o meu Deus. Eu não quero ter minha mente preocupada com isso. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber o que você postou. Eu quero saber se você está nos caminhos do Senhor. Eu quero saber se você está conectado com Cristo. Eu quero saber se você está tendo uma intimidade com Ele. Porque se você estiver conectado com o Senhor, eu tenho certeza que o teu casamento está sendo abençoado. Eu tenho certeza que a tua vida profissional vai dar certa. Que todas as áreas da sua vida vai deslanchar. Porque em primeiro lugar, você está buscando o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, querido, versículo 11 do texto. E disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Aqui Arão e Miriam falando com Moisés. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Olha, querida, a misericórdia desse homem, pastora Jamile. Os seus irmãos se levantaram contra ele. Mas olha o versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cura ela. Olha o que sai da boca de Moisés. Diante da calúnia que estavam falando dele, ele ainda age de misericórdia.
Versículo 14. Mas mesmo assim o Senhor ainda exorta Moisés. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias. Olha só, querido, que fique isolada, fora do acampamento durante 7 dias. Depois, ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Olha como é forte isso. Aquilo que nós fazemos não gera o mal só para nós, mas você pode estar impedindo o avanço das pessoas que estão ao seu redor, por causa do pecado que você cometeu. É muito forte isso, querido. Por causa daquilo que eu fiz, eu posso impedir a minha casa de avançar, a minha igreja de prosseguir, por causa daquilo que eu falei, por causa daquilo que eu cometi. Foi o que aconteceu aqui. O povo não pôde avançar. Eles tiveram que ficar mais uma semana, mais 7 dias, por causa do pecado de Miriam e de Arão, por causa daquilo que eles fizeram contra o ungido de Deus. Aí você se pergunta muitas vezes: por que não está rompendo? Por que não está avançando? Por que eu não deslancho? Por que a minha igreja não avança? Por que o meu GCD não cresce? O que está acontecendo lá, querido? O que tem sido falado lá? Será que é só a palavra de Deus? Será que é só adoração ao Senhor? O que tem rodado no WhatsApp? Quais mensagens têm sido postadas? Será que tem sido um versículo bíblico? Será que tem sido a palavra do Senhor? Você viu o que o pastor Fábio falou essa semana? Eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele falou isso. Querido, isso não é mistério para ninguém. Há 2 anos atrás eu e a pastora saímos da igreja. E as pessoas nos procuravam com uma língua venenosa, querendo saber por que a gente tinha saído da igreja. Não é possível, vocês brigaram com o pastor André. Ele falou alguma coisa que vocês não gostaram, por isso que vocês saíram. Eu estou falando isso e o meu pastor está aqui, ó, tá ali. Se eu estiver mentindo, ele vai me corrigir. E todas as vezes eu falava: querido, entenda uma coisa, nós saímos, não foi porque o pastor André falou nada ou fez nada, muito pelo contrário. A decisão foi nossa, exclusivamente nossa. Não tem culpa de ninguém, de absolutamente ninguém. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, querido, provavelmente a gente não teria voltado. Provavelmente ele poderia não receber a gente como pastor novamente. Mas para você entender que quando você deixa as portas abertas e você faz as coisas certas, você sempre vai ter a oportunidade de voltar de cabeça erguida. Porque você não falou mal do pastor, porque você não falou mal da igreja, porque você não denegriu a imagem de ninguém. E se você achou que fez o certo e fez o errado, vai voltar com toda a humildade do mundo como fizemos. Vai esperar o tempo de Deus, e Deus vai te honrar novamente.
E Deus vai te exaltar novamente. Por quê? Porque da tua boca não saiu nada de errado. Por isso, querido, tome cuidado com o que sai dos seus lábios. Ao contrário, querido, de um coração contaminado com a fofoca, peça a Deus que o seu coração seja cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus. Já estou acabando. Gálatas capítulo 5. Diz assim, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Igreja, Ministério Plenitude, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da onde? Da carne, porque a carne grita. Ela vai gritar o tempo todo, a boca vai coçar, o dedinho vai coçar para mandar aquela mensagem, para reclamar, para criticar. Isso é a nossa carne, querido. Isso é a natureza do homem. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito que é contra a carne. E eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, fofoca, diz que me disse, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, querido, facções. Quando, queridos, eu me junto num grupinho para falar do fulano, para falar do ciclano, é facção, querido, é motim. Quando você começa a soltar aquele WhatsApp para Deus e o mundo, é facção, é dissensão, é motim. Será que Deus não está vendo isso como Ele viu o que Miriam e Arão falaram? Versículo 23, inveja. Versículo 21, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a esta. Olha só, eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vou repetir: aquele que fala mal do seu irmão, aquele que faz fofoca, aquele que fica falando mal do seu líder de GCD, do seu pastor, do seu líder de ministério, não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito, o que ele é? Amor. Vou repetir, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, querido, bondade, fidelidade. Quem é fiel, querido? Quem é fiel em todos os momentos. Quem é fiel, querido, o teu líder pode errar, mas eu estou com você. Você errou porque você é ser humano, mas eu vou continuar com você. Por quê? Porque ele é fiel. Já pensou, querido, se um casamento por causa de um erro, ele fosse desfeito porque o marido errou, porque a esposa errou? Ele é fiel em todo momento.
Ele é fiel em todo o tempo. Versículo 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ande pelo Espírito, querido. Viva pelo Espírito. Se mova pelo Espírito. É o que Paulo fala. Domine a sua carne, domine os seus desejos, domine as suas vontades. Quando alguém te procurar, querido, para falar mal do teu irmão, ao invés de você entrar no embalo, querido, chame o teu irmão para orar. Vamos orar, queridão. Vamos colocar a vida dele em oração. Vamos parar de reclamar e vamos buscar a direção de Deus. Vamos parar de questionar e vamos entrar em oração e intimidade com Deus. Sabe por quê, querido? A gente não fica sabendo de fofoca, eu e a pastora, porque a gente põe limites. Quando você põe limite, a pessoa não quer nem chegar perto de você. Quando você põe limites, a pessoa não tem coragem de abordar você para falar, porque ela sabe que com você ela não vai ter vez. Por quê? Porque você pôs um limite. Se você me procurar, querido, para falar mal da igreja, para falar mal de alguém, por mais razão que você acha que esteja, você tem que estar vindo preparado para que você vai ouvir também. Querido, a fofoca, ela é uma granada que explode e abre buracos no edifício da igreja. Quem está vendo aqui o terremoto que teve na Venezuela? Destruiu a cidade, querido. Um terremoto em fração de segundos. Em fração de segundos. Destruiu uma cidade. Destruiu famílias. Pessoas morreram naquele terremoto e não foram poucas. É exatamente isso que a fofoca faz no nosso meio. Ela vem como um terremoto. Ele começa sutil, mas quando ele chega, querido, ele faz uma destruição total. Igreja, está na hora da gente destruir esse mal do nosso meio. Está na hora da gente aniquilar com esse espírito de confusão, de divisão do nosso meio. E está na hora de sermos verdadeiramente igreja de Cristo. Um povo unido, um povo que adora, um povo que vem para louvar, um povo que vem para glorificar, um povo que vem para buscar a Deus. É isso que Deus espera da sua igreja, em nome de Jesus. Cada vez, querido, que alguém faz uma fofoca, este alguém fere pelo menos 3 pessoas. A que fala, a que ouve e aquela que você está falando dela. 3 pessoas no mínimo está sendo contaminada por esse espírito demoníaco. 3 famílias no mínimo podem estar sendo destruídas por esse mal. Somando-se a isso, querido, que a fofoca geralmente não é apenas um fato isolado, mas envolve várias conversas. Podemos ver rapidamente
como este é o esquema de propina do diabo para promover desunião e proporcionar retornos rápidos para aqueles que procuram satisfazer a sua vontade. Olha como Satanás é astuto e como ele age no meio da igreja. Hoje a igreja, querido, não são destruídas por grandes escândalos. Hoje a divisão não vem no nosso meio por grandes escândalos, mas ele vem sutilmente. Satanás vem agindo sutilmente. Ele lança uma palavra ali, aí aquela pessoa não vigia, é dominada pela carne, e ela vai levando para o outro, levando para o outro, levando para o outro, e quando vai ver, querido, é 10, 15, 20 que foi contaminado por aquilo que foi disseminado por uma pessoa. Mas precisamos saber, querido, o que fazer sobre isso. Precisamos saber como acabar com ela. E como que você destrói esse espírito maligno? Em primeiro, recuse-a. Recuse esse mal do teu meio. Não negocie, querido. Tem coisas que tem que ser inegociável. Tem coisas que não tem para você, não tem negociação para você. Recusa esse mal do teu meio. Se começar por mim, se começar pela Lígia, se começar pelo Irineu, se começar pelo pastor Francisco, se começar por você, querido, ninguém vai achar brecha. Ninguém vai achar espaço. Por quê? Porque você foi o primeiro a recusar. Em segundo, não basta só recusar, repreenda. Não seja omisso. Não fique com medo, querido. Quando você vê um filho fazendo uma coisa errada, quem é pai aqui? Eu sou pai. Você repreende o seu filho, sim ou não? Sim ou não? Por que você não quer repreender uma boca que está falando mal do outro? Por que você acha que você não pode fazer isso? Se as minhas filhas fazem alguma coisa de errado, querido, eu repreendo. Eu não bato nelas. A minha mais velha está aqui. Papai bate em você, filha? Mas quando eu falo sério com ela, o olho começa a encher de lágrima. Ela já sabe que eu estou bravo, porque ela fez alguma coisa. Você quer ver ela passar o dia inteiro desesperada? Eu falar para ela, quando eu chegar em casa a gente vai conversar. Para quê? Essa menina vai comer as unhas, vai arrancar os cabelos. E aí eu chego em casa, ela já está sentadinha esperando, querido, o pai, para conversar com ela. Porque ela entende o que é o respeito e a repreensão do pai. Então, querido, no amor, não estou falando para você destratar as pessoas, não é isso. Nós lemos aqui os frutos do Espírito no amor, mas repreenda esse mal do nosso meio. Ao invés de você entrar nesse embalo, quando a pessoa vier falar alguma coisa, lindão, vem cá, vamos dobrar o nosso joelho. Vamos orar. Ao invés de você começar a reclamar do teu irmão, do teu líder, da tua igreja, vamos fazer um jejum, uma oração. E Deus vai mostrar, querido, se tiver alguma coisa errada, se tiver algo em oculto, Deus vai revelar. Só precisa disso. Ao invés de mandar aquele WhatsApp, você viu que falaram, você viu que fizeram. Querido, comece a mandar louvores, comece a mandar versículos, comece a mandar orações. Redirecione, é isso. Mude o jogo, querido. Ao invés de você
ser um influenciado, seja um influenciador. Ao invés de você ser aquele que entra no embalo, seja aquele que muda o ambiente, querido. Seja aquele que mude a circunstância. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele espera de um cristão fiel e verdadeiro. Se você for firme, querido, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua igreja, querido, pode ter certeza que você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque tudo isso que eu estou falando não serve só para a igreja. Lá no teu trabalho também serve. Lá na tua escola, lá na faculdade, na rua onde você mora. Ao invés de ficar lá fofocando, sendo aquele vizinho fifi, comece, querido, a fazer a diferença. Comece a ser uma pessoa diferente. Porque é isso que Deus espera de nós.